Meus queridos companheiros e companheiras do estado do Mato Grosso do Sul, meus queridos companheiros e companheiras de Campo Grande, meus queridos companheiros e companheiras desse nosso imenso Brasil, minha querida companheira Dilma Rousseff, futura presidenta do Brasil, meu querido companheiro Zeca do PT, futuro governador do estado do Mato Grosso do Sul, e minha companheira Gilda, que pede para mim no baralho toda vez que vai a Brasília, meus queridos companheiros Delcídio do Amaral e Dagoberto Nogueira, futuros senadores da República desse país, meu querido Pedro Chaves, primeiro-ministro, primeiro suplente do Delcídio Amaral, meus queridos companheiros ministros Paulo Sérgio Pato do Transporte, Fernando Haddad da Educação, Márcio Forte das Cidades, Alexandre Padilha das Relações Institucionais, meu querido companheiro Walter Pereira, senador da República, meu querido companheiro José Eduardo Cardoso, coordenador da campanha da ministra Dilma Rousseff, nosso querido companheiro Alceu Colares, ex-governador do Rio Grande do Sul, e sua companheira Neuza, meu querido companheiro Alberto Brock, presidente da CONTAG, companheiros deputados federais, deputadas federais, estaduais, companheiros, jornalistas, companheiros que estão soltando esse rojão bem fraquinho aí, tac, tac. Isso é para candidato em final de mandato. Quando foi a Dilma, foi um monte de foguete. O Lulinha é um só, tac, tac. Parece... Deus me livre. Meus queridos companheiros da coligação Força do Povo, companheiros do PT, do PV, do PDT, do PP, do PCdoB, do PSL, do PRP, do PSDC e do PSC, meus queridos companheiros. Eu estava com medo aqui, porque o Zeca veio falar e já falou da Lua. A Dilma veio falar e já falou da Lua. E eu falei, meu Deus do céu, quando eu vou falar, cadê a Lua? Ela está ali. E certamente a dona Marisa está lá em São Bernardo, na Avenida Prestes Maia, 122, vendo o baianinho dela aqui em Campo Grande, olhando a lua cheia e pensando nela. Meus queridos companheiros e companheiras, eu fico pensando o que falar depois de tantos discursos brilhantes que eu ouvi aqui. O Zeca estava numa noite realmente inspirada. Eu acho que não é todo dia que um orador consegue traduzir os seus sentimentos em palavras. Essa é uma coisa profunda que em qualquer arte que um artista praticar é preciso que tenha muita alma, muita vontade e esteja com o coração embevecido do que ele está sentindo na alma de cada um de vocês. Eu não sei se é uma noite mágica, mas é uma noite gratificante. Primeiro, se essa noite fosse mágica, eu poderia estar pescando um pintado lá no Pantanal
e não com o microfone aqui na boca. Mas vamos fazer essa noite mágica mesmo aqui com esse microfone na boca. Primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês. Não vou falar mal de ninguém. Eu queria apenas retratar com fidelidade as coisas que estão acontecendo neste país, porque eu aprendi desde muito pequeno de uma mãe analfabeta de que caráter não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com escola, de que respeito é bom, a gente gosta de dar e gosta de receber, e que ser verdadeiro é melhor ainda, a gente ter coragem de olhar no olho de uma pessoa e olhar se a pessoa está sendo honesta contigo ou não está sendo honesta contigo. E eu queria ser muito objetivo e muito sincero. Não faz muito tempo, eu e essa mulher viemos aqui em Campo Grande lançar um pacto. Não faz muito tempo. E quando eu cheguei aqui nessa capital, jornais dessa cidade estavam dizendo que quem governava o estado do Mato Grosso do Sul era o Lula, porque o governador não governava o estado. Não era o Lula que falava, não era o Lula que falava, eram os jornais daqui, não sei se amigo ou inimigo do governador, que falavam que quem governava o estado era o Lula. Eu lembro como se fosse hoje, a hora que o governador foi chamado para fazer uso da palavra. Ele contou esse caso dos jornais e me chamou de pai Lula e chamou a Dilma de fada madrinha do estado do Mato Grosso. Não fomos nós que pedimos. Não pedimos. Nem sabíamos que o governador iria chamar a Dilma de fada madrinha e o Lula de pai Lula. Não sabia. Eu fiquei até agradecido de perceber que um homem que governava um estado era capaz de reconhecer o trabalho magistral de uma mulher na política brasileira e o trabalho republicano de um presidente da República que nunca perguntou para nenhum prefeito ou para nenhum governador que partido ele era para receber dinheiro e recursos do governo federal. Eu confesso a vocês que fiquei chateado. Aos 64 anos de idade, eu não tinha mais o direito de me decepcionar. Eu já passei por tantas angústias, eu já fui vítima de tanto preconceito, que eu não tenho mais o direito nem de me emocionar e muito menos de me magoar. Mas não é honesto, não é honesto, não é honesto, não é justo e não é eticamente correto. No dia que eu estou no estado, o governador chamar a minha ministra de fada madrinha e eu de pai Lula, e uma semana depois está dizendo que o Lula não é pai coisa nenhuma, que é obrigação do Lula, que o pai é o adversário dela e que ela não é mais fada madrinha, que a fada madrinha talvez seja outra pessoa. Não é justo, não é correto e não é eticamente aceitável. Meus queridos companheiros,
e companheiras do estado do Mato Grosso do Sul, meus queridos companheiros e companheiras de Campo Grande, meus queridos companheiros e companheiras desse nosso imenso Brasil, minha querida companheira Dilma Rousseff, futura presidenta do Brasil, meu querido companheiro Zeca do PT, futuro governador do estado do Mato Grosso do Sul, e minha companheira Gilda, que pede para mim no baralho toda vez que vai a Brasília, meus queridos companheiros Delcídio do Amaral e Dagoberto Nogueira, futuros senadores da República desse país, meu querido Pedro Chaves, primeiro-ministro, primeiro suplente do Delcídio Amaral, meus queridos companheiros ministros Paulo Sérgio Pato do Transporte, Fernando Haddad da Educação, Márcio Forte das Cidades, Alexandre Padilha das Relações Institucionais, meu querido companheiro Walter Pereira, senador da República, meu querido companheiro José Eduardo Cardoso, coordenador da campanha da ministra Dilma Rousseff, nosso querido companheiro Alceu Colares, ex-governador do Rio Grande do Sul, e sua companheira Neuza, meu querido companheiro Alberto Brock, presidente da CONTAG, companheiros deputados federais, deputadas federais, estaduais, companheiros jornalistas, companheiros que estão soltando esse rojão bem fraquinho aí, tac, tac. Isso é para candidato em final de mandato. Quando foi a Dilma, foi um monte de foguete. O Lulinha é um só. Tac, tac. Parece... Deus me livre. Meus queridos companheiros da coligação Força do Povo, companheiros do PT, do PV, do PDT, do PP, do PCdoB, do PSL, do PRP, do PSDC e do PSC, meus queridos companheiros. Eu estava com medo aqui, porque o Zeca veio falar e já falou da Lua. A Dilma veio falar e já falou da Lua. E eu falei, meu Deus do céu, quando eu vou falar, cadê a Lua? Ela está ali. E certamente a dona Marisa está lá em São Bernardo, na Avenida Prestes Maia, 122, vendo o baianinho dela aqui em Campo Grande, olhando a lua cheia e pensando nela. Meus queridos companheiros e companheiras, eu fico pensando o que falar depois de tantos discursos brilhantes que eu ouvi aqui. O Zeca estava numa noite realmente inspirada. Eu acho que não é todo dia que um orador consegue traduzir os seus sentimentos em palavras. Essa é uma coisa profunda que em qualquer arte que um artista praticar é preciso que tenha muita alma, muita vontade e esteja com o coração embevecido do que ele está sentindo na alma de cada um de vocês. Eu não sei se é uma noite mágica, mas é uma noite gratificante. Primeiro, se essa noite fosse mágica, eu poderia estar pescando um pintado lá no Pantanal e
e não com o microfone aqui na boca. Mas vamos fazer essa noite mágica mesmo aqui com esse microfone na boca. Primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês. Não vou falar mal de ninguém. Eu queria apenas retratar com fidelidade as coisas que estão acontecendo neste país, porque eu aprendi desde muito pequeno de uma mãe analfabeta de que caráter não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com escola, de que respeito é bom, a gente gosta de dar e gosta de receber, e que ser verdadeiro é melhor ainda, a gente ter coragem de olhar no olho de uma pessoa e olhar se a pessoa está sendo honesta contigo ou não está sendo honesta contigo. E eu queria ser muito objetivo e muito sincero. Não faz muito tempo, eu e essa mulher viemos aqui em Campo Grande lançar um pacto. Não faz muito tempo. E quando eu cheguei aqui nessa capital, jornais dessa cidade estavam dizendo que quem governava o estado do Mato Grosso do Sul era o Lula, porque o governador não governava o estado. Não era o Lula que falava, não era o Lula que falava, eram os jornais daqui, não sei se amigo ou inimigo do governador, que falavam que quem governava o estado era o Lula. Eu lembro como se fosse hoje, a hora que o governador foi chamado para fazer uso da palavra, ele contou esse caso dos jornais e me chamou de pai Lula e chamou a Dilma de fada madrinha do estado do Mato Grosso. Não fomos nós que pedimos. Não pedimos. Nem sabíamos que o governador iria chamar a Dilma de fada madrinha e o Lula de pai Lula. Não sabia. Eu fiquei até agradecido de perceber que um homem que governava um estado era capaz de reconhecer o trabalho magistral de uma mulher na política brasileira e o trabalho republicano de um presidente da República que nunca perguntou para nenhum prefeito ou para nenhum governador que partido ele era para receber dinheiro e recursos do governo federal. Eu confesso a vocês que fiquei chateado. Aos 64 anos de idade, eu não tinha mais o direito de me decepcionar. Eu já passei por tantas angústias, eu já fui vítima de tanto preconceito, que eu não tenho mais o direito nem de me emocionar e muito menos de me magoar. Mas não é honesto, não é honesto, não é honesto, não é justo e não é eticamente correto. No dia que eu estou no estado, o governador chamar a minha ministra de fada madrinha e eu de pai Lula, e uma semana depois está dizendo que o Lula não é pai coisa nenhuma, que é obrigação do Lula, que o pai é o adversário dela e que ela não é mais fada madrinha, que a fada madrinha talvez seja outra pessoa. Não é justo, não é correto e não é eticamente aceitável. Companheiro Zeca, é gratificante estar aqui. E tenho certeza que no dia 30, no dia 1º de dezembro, você não vai poder estar na posse, no dia 1º de janeiro, você não vai poder estar na posse da Dilma, porque você estará tomando posse aqui como governador do estado
do Mato Grosso do Sul. E agora, companheiros e companheiras, antes de falar da Dilma, eu queria dizer que aqui nós temos deputados estaduais, deputadas estaduais, deputados federais, candidatos e deputadas. Temos muita gente aqui de qualidade. Eu quero dizer para vocês que é importante a gente fazer um jogo combinado. Ao eleger o Zeca governador desse estado do Mato Grosso do Sul, tem que eleger junto com ele os deputados do partido que compõem a coligação conosco, para não eleger adversários, porque depois vão criar dificuldade para ele. Então pegue o nome dos partidos que estão aqui: PT, PV, PDT, PP, PCdoB, PFL, PRB, PSDC e PSC. Esses são os outros são contra a gente, então a gente não tem que votar neles para deputados estaduais e federais. Para senador, eu estou vendo ali o Delcídio 138 e estou vendo o Dagoberto 123. É muito importante votar, para senador, porque vocês viram o trabalho que o Senado dá quando a gente não tem uma maioria tranquila no Senado. E eu não quero para a companheira Dilma o mesmo sofrimento que eu tive no Senado. Eu quero que a gente vote no companheiro Delcídio e no companheiro Dagoberto para dar tranquilidade e não votar em alguém que vai para lá, meu caro presidente da CONTAG, para representar o grande latifúndio no Senado e trabalhar contra os trabalhadores aqui nesse estado e no Brasil. Portanto, é simples digitar 138 Delcídio e 123 Dagoberto e a Dilma estará tranquila e agradecida por 4 anos, por 8 e por mais, se Deus quiser, e a lua estiver cheia como está hoje, para nos envelhecer. A companheira Dilma. É importante ter claro o preconceito contra a mulher. É importante. Quem está falando é um homem casado com uma galega que conquistou a independência dela quando nós criamos o PT, quando nós começamos a participar de reunião e as mulheres começaram a fazer valer a sua vontade. Mas sempre tem a história de que mulher vale menos no mercado de trabalho. Sempre tem a história de que a mulher tem que levantar para tomar conta do filho de noite quando ele está doente. Sempre tem a história que é a mulher que tem que tomar conta da família e que, portanto, a mulher é como se ela valesse um pouco menos do nobre homem como eu, que vale um pouco mais. Acabou. Acabou. As mulheres hoje não são apenas maioria na sociedade. As mulheres hoje, Dilma, são maioria no doutorado. A última pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia demonstrou que em 2010 tem mais mulher cursando doutorado e mestrado do que homem neste país. Significa que as mulheres não querem mais ser tratadas como se fossem cidadãs de segunda categoria. E vocês sabem que eu tenho na minha mãe o símbolo maior de tudo que eu sou na vida. E de vez em quando eu fico me perguntando. Eu estava com a companheira Dilma num debate, Zeca, na Federação dos Empresários do Paraná. E de repente eu pego uma lista de 22 perguntas para Dilma. E numa das perguntas era sobre se mulher tinha ou não condições de governar esse país. Aí eu me ofendi enquanto homem. Ora, e eu comecei a me perguntar, antes de ser chamado para falar, como é que pode alguém que me carrega 9 meses na barriga
não ter competência para governar? Como é que pode alguém que ajudou a me limpar quando eu não sabia, não ter direito, que me ajudou a comer, que me deu caráter, que me ajudou a andar, como é que pode uma coisa tão nobre como a mulher, que é capaz de procriar, não ter condições de governar? Como é que pode? Talvez seja a palavra governar. Mas eu não quero que a Dilma governe. Eu quero que a Dilma cuide do nosso povo com carinho e com amor, que somente mãe é que pode fazer. É a mãe, a coisa nobre, que cuida dos filhos em igualdade de condições, que não compra uma calça a mais para um, que não compra um sapato a mais para um, que não dá uma colher de feijão a mais para um, mas que reparte em igualdade de condições para todos os filhos dela, para que todos cresçam e sobrevivam com dignidade. É esse voto que a gente vai ter que dar no dia 3 de outubro. É o voto da dignidade. É o voto de um país que teve coragem de eleger um metalúrgico. Da mesma forma que a gente está vendo a revolução acontecer no mundo. Os Estados Unidos elegeu um negro, a Bolívia elegeu um índio. A gente está percebendo que o mundo está mudando e a gente vai ter o prazer, não em 500 anos de república, Zeca, que a república é de 1889, sabe? Não é 500 anos, não chega tanto, né, meu filho? A gente vai ter o prazer, o gostoso prazer, o delicioso prazer de no dia 3 de outubro lavar a alma desta nação, elegendo a primeira mulher presidenta da história deste país. Eu diria, Dilma, em 1980, no estado da Vila Euclides, eu disse que ninguém nunca mais ouse duvidar da capacidade de luta dos trabalhadores. E em 2010 eu digo que ninguém nunca mais ouse duvidar da capacidade de cuidar da mulher brasileira e da mulher do mundo inteiro. Por isso, no dia 3 de outubro, no Mato Grosso do Sul, Zeca governador, e no Brasil, Dilma presidente da República. Um abraço e até a vitória, se Deus quiser, no dia 3 de outubro.